Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Hoje uma aula de correção do nosso livro, do dever anterior, né? Peço a vocês que vocês acessem a plataforma Pitágoras. Se você não sabe, entra no Google, coloca plataforma Pitágoras, vai abrir uma página, acessar, fazer login. Você faz o seu login por aí, né? Você tem e-mail e você tem a senha. A escola já deu isso para você. Então, gente, é muito necessário e muito importante que você acesse a plataforma. Nessa plataforma tem os exercícios também que nós passamos para vocês, explicações, tem videoaulas, tem testes. É uma plataforma riquíssima de conhecimento que hoje que é muito necessária para você. Sabe, você tem que se desenvolver intelectualmente. E se você não ler, se você não estudar, se você não procurar outros meios, né, você não se ajuda. Então, nós, professores, estamos fazendo muito por você, né, que não é nada mais do que a nossa obrigação, porque nós amamos aquilo que fazemos, mas nós precisamos também que vocês cooperem com a gente. Na plataforma tem os exercícios do livro, os exercícios de folhinhas. Então, você faz o exercício, se você tem dúvida, coloca na plataforma, né, para o professor, que o professor vai abrir, vai ler e vai te explicar de novo, entendeu? É uma forma da gente se comunicar. E isso agora está se fazendo necessário, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a correção do nosso livro de geografia, da página 22 até a 31. Nós falamos sobre as regiões brasileiras, sobre regionalização. E aí tem regiões brasileiras no PIB nacional. Temos de azul centro-oeste, norte de vermelho, nordeste de verde, roxo sul, azul claro sudeste. E aí a pergunta se faz: justifique o maior produto interno bruto da região sudeste ao longo dos anos. Pessoal, a região sudeste, ao longo de toda a história do Brasil, ela foi a mais industrializada, populosa do Brasil. Por isso que a maior parte das indústrias se concentram na região sudeste. Então, justifica o maior produto interno bruto. Primeiro, o que é produto interno bruto? É tudo que o país, ao longo de um ano, produziu. No caso aqui foram das regiões. Ao longo de um ano, ao longo dos anos de 1950 até 2010, a região sudeste é aquela região que mais produz no Brasil. Por conta do quê? Por conta das indústrias, por conta da agricultura moderna, né? É muito mecanizada. Além disso, é a região mais populosa do Brasil. Então, qual é a resposta? Porque concentra a maior parte das indústrias, porque é a que possui a agricultura mais moderna e porque também tem a maior população. A região sul tem o segundo maior produto interno bruto brasileiro, mas tem a terceira maior população, perdendo para o sudeste e o nordeste. Aponte os motivos que possibilitaram essa realidade. Bom, a região sul, ela está próxima, muito próxima do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. Então, é a região favorecida pelo comércio exterior. Isso já ajuda. Também é a região que tem uma integração muito grande com a região sudeste, está muito próxima. Por isso, ela tem o segundo maior produto interno bruto. Então, vamos lá. Qual seria a resposta? A região sul está muito próxima da região sudeste e
também muito próxima dos países que compõem a América do Sul e que fazem comércio diretamente com ela. Que países são esses? Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Então a resposta seria porque a região sul está muito próxima da região sudeste, além de ser favorecida pelo comércio externo com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Esses países, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, formam um bloco econômico. Esse bloco é o Mercosul, que vocês vão aprender no 8º ano. Os blocos econômicos do mundo inteiro. 15. Explique o crescimento da economia da região centro-oeste no período analisado. Por que a economia do centro-oeste cresceu de 1950 a 2010? Porque a região atraiu o quê? Os investimentos dos grandes fazendeiros para se fazer o quê? Agricultura. Além da criação de gado bovino. Por conta da região centro-oeste ser uma planície, lugar alto, né, lugar plano. Além disso, na região centro-oeste se localiza o quê? A capital do Brasil, Brasília. Fez com que muitos migrantes fossem para essa região na época da construção de Brasília. Então, qual seria a resposta? Nesse período de 1950 a 2010, a região centro-oeste atraiu os setores agrícolas, né, e da pecuária, além de ser a capital do nosso país, né, além de Brasília se localizar no centro-oeste. Nós temos aqui 2 mapas. Já mostrei para vocês. O mapa da região, das regiões segundo o IBGE. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Olha as fronteiras dos estados. Mapa das regiões geoeconômicas. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Não respeita a fronteira dos estados, os limites. Diferencia as regionalizações propostas pelo IBGE e por Pichas-Geiger. Aqui, a regionalização pelo IBGE levou em conta o quê? O clima, o tipo de vegetação. E aqui, levou em conta o quê? A economia, o desenvolvimento econômico de cada estado. Então, qual seria a resposta? A divisão pelo IBGE levou em conta os aspectos sociais, os climas e as vegetações, enquanto a região geoeconômica levou em conta o desenvolvimento econômico de cada estado, tá? O Centro-Sul é a região geoeconômica mais industrializada, mais desenvolvida e mais povoada de todas as outras regiões. 17. De acordo com os exemplos trabalhados anteriormente, coletem dados sobre estereótipos da região construídos pelos meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação, né, que mais vendem, né, que mais fala das regiões, né, ou dos estados? Seria os anúncios, as reportagens, tá? Então, essas regiões, as regiões, elas precisam dos meios de comunicação para poder se desenvolver, para poder se mostrar para o mundo e para os outros, né, estados do Brasil, para as outras cidades.
Então, são muito importantes, porque eles trazem o quê? Informações. Então, os meios de comunicação são importantes porque trazem informações, né, de outros estados, do que se está acontecendo, né, nos outros estados, nos municípios, né, em outros países. Essa é a resposta. Citem fatores que podem alterar o estereótipo de algum regional, de algum lugar. Gente, o estereótipo, ele pode ser mudado. As características de um povo pode se mudar. Quando você tem a mistura de raças, tá? Os lugares também mudam, porque o homem, ele modifica o espaço geográfico para ele viver melhor. Então, ele modifica de acordo com as suas necessidades, tá? Então, qual seria a resposta? Né? As características dos povos e dos lugares se modificam ao longo do tempo. Né? O nosso país é um país misturado, miscigenado. É uma mistura de raças. Isso é um estereótipo nosso. Além dos lugares que podem ser transformados ao longo do tempo de acordo com a necessidade do ser humano, tá? 19. O Brasil apresenta grande extensão territorial. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. O primeiro é a Rússia. E a maior parte do país está na zona tropical da Terra, o que proporciona grande diversidade em seu quadro natural. Descreva a influência da tropicalidade na biodiversidade do Brasil. O Brasil se localiza entre os trópicos. Por isso, ele é considerado um país tropical. Há uma variação, né, no clima. Tropical de altitude, tropical litorâneo, subtropical, né? E tropical semiárido. E essa diversidade, né, muda a vegetação, a biodiversidade. Por quê? Porque cada clima possui um tipo de vegetação. Cada clima possui a sua vegetação característica. Então, o clima que determina a vegetação de um lugar. Então, por que o Brasil tem uma biodiversidade tão grande? Porque ele possui vários tipos climáticos. Bom, fitofisionomias do bioma cerrado. Nós temos aqui o cerrado. Como o cerrado, os biomas brasileiros englobam grandes áreas territoriais heterogêneas. Heterogêneas quer dizer diferentes. Apresenta os fatores que possibilitam uma diferenciação interna nos biomas brasileiros. Bom, gente, a vegetação, ela depende do tipo do clima. Então, apresente fatores. O tipo de clima é um fator. O tipo de solo daquela vegetação é um fator, tá? Então, as condições naturais daquela região, se chove muito, se chove pouco. Olha a floresta amazônica, chove muito. Olha o semiárido brasileiro, chove pouco. Então, fatores que possibilitam a diferenciação: o tipo de clima, o tipo de solo, a quantidade de chuva, a quantidade de calor e também se esse bioma se encontra em locais mais altos ou mais baixos. A altitude também interfere
na diferenciação dos biomas brasileiros. Então, você pode colocar aí o clima, o solo, o relevo, a quantidade de chuva, tá? São os fatores. Nós temos aqui Chapada dos Guimarães, no Planalto Central, Depressão Sertaneja, no Ceará, Planície do Pantanal, em Mato Grosso. De acordo com as imagens, caracteriza as formas de relevo presentes no Brasil. Você vai caracterizar chapada, depressão e planície. Então, na verdade, você vai caracterizar planalto, depressão e planície. O que é o planalto? Áreas mais altas e planas. As planícies, áreas mais baixas que ficam ao longo dos rios, próximo ao litoral brasileiro. E as depressões? Fica entre os planaltos e as planícies. É a parte, né, mais baixa entre o planalto e planície. A curva é a depressão, tá? Então, essas foram as páginas para vocês, né, corrigirem no seu livro de geografia, tá? Daqui a pouco vai também entrar matéria nova e mais exercícios para vocês fazerem, tá bom? Se empenhem, estudem, tirem suas dúvidas, não deixe de se cuidar. É necessário que nesse momento você, né, lave suas mãos, faça a sua quarentena de modo adequado, para já já a gente estar juntinhos, tá bom? Um beijo, fica com Deus.